um homem comum, pregou o amor, pregou a salvação, curou, sarou, tirou muitos, aleluia, Jesus, de uma vida de escravidão essa, por Satanás, aleluia, glória a Deus. Mas havia um momento em que ele iria partir, e dessa hora ele não podia fugir. Embora ele clamou em um momento lá do Getsemane, dizendo assim: Pai, se for da tua vontade, me livra desse cálice, mas se não, todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus estava clamando que se o Senhor, se Deus pudesse, passasse dele esse cálice, essa morte terrível, mas ele falou assim: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, Pai. Porque ele sabia quanto que ele ia sofrer, quanto, o que ele ia passar. Imagina, Deus, Jesus, o Filho de Deus, ser cuspido na cara, irmãos. Se nós que somos pecadores não queremos passar por isso, imagina o nosso Senhor Jesus. Ele passou. Ele foi. E o grande dia estava prestes a chegar, o momento em que ele ia passar por tudo isso. E naquela mesma noite, naquela mesma noite que ele clamou assim a Deus, ele foi pego, porque o inimigo que estava ali no meio já havia entregado ele. Judas já havia entregado a Cristo. E naquela mesma noite pegaram ele, prenderam ele. Jesus passou por toda a humilhação, para que nós íamos estar lembrando hoje o que ele passou. Ele teve que passar. Passou por toda a humilhação. E chegaria um momento que o Salvador iria ser retirado da terra. E aconteceu que ele foi retirado, porque tiraram a sua vida, o mataram, crucificaram. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E muitos não entendiam o que ele falava, como ele falava, o porquê que ele falava, que ele iria para o Pai. Mas ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, ao qual está sobre mim e sobre você em todo o tempo. E assim se cumpriu o que o Senhor falava para os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, depois que ressuscitou, se encontrou com os discípulos. Aleluia, glória a Deus. E ele deu as últimas instruções e falou assim para os discípulos: olha, eu vou para o meu Pai, mas tudo que pedires em meu nome será feito. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Deus que está no céu irá fazer por vós. Derramarei o meu Espírito sobre vós. E ele falou mais assim, aleluia, glória a Deus: todas as obras que eu fiz, se creres em mim, as fará maiores do que essas. E os discípulos guardaram em seu coração tudo que o Senhor falava, tanto que depois escreveram para que eu e você testificasse. E o Senhor já partiu. O Senhor partiu para a glória, mas os discípulos ficaram, continuaram fazendo a obra do Senhor na terra. E aqui em Atos capítulo 3 vai falar sobre Pedro, aquele que negou a Cristo 3 vezes, e João, o discípulo que Jesus mais amava, como fala aqui na Bíblia, se não me engano, umas 9 vezes. O discípulo, aliás, 4 vezes. O discípulo que Jesus amava, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus, querendo saber quem iria trair Jesus. E estavam os dois fazendo a obra do Senhor. E a palavra vai dizer que eles estavam indo para o templo. E lá no templo havia um homem varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Já nasceu com deficiência. Para quem nasce, tem algum acidente, fica com uma deficiência, já é difícil de voltar ao normal. Imagina quem já nasceu com uma deficiência. É difícil? É, mas para Deus nada é impossível. E aqui vai dizer que subiam, aleluia, Jesus, junto ao templo, a hora nona, às 3 da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias colocavam ele na porta formosa. Ele não conseguia andar. Vivia em uma vida totalmente, aleluia, Jesus, longe de privilégios, a qual eu e você podemos alcançar, porque nós temos 2 mãos perfeitas, 2 pernas perfeitas, 2 pés perfeitos para correr atrás de conquistar, de trabalhar, de buscar
buscar, de conquistar aquilo que nós queremos. Ele não tinha oportunidade. E naquela época tinha aposentadoria para isso? Eu acredito que não. Então vivia em uma vida deprimente, em uma vida que eu podia dizer que era tratado como um imundo porque era deficiente. Mas ele todo dia ia pedir esmolas, totalmente dependente daquelas pessoas que podiam ajudar, daqueles que também julgavam todos os dias. Eu posso falar mais ou menos como um morador de rua, que levanta de manhã, não sabe se tem o que comer, não sabe se vai beber, não sabe se vai ter um cobertor para se cobrir à noite. Mas esse aqui fala que desde o ventre, então acredito que tinha família, mas ele vivia de esmolas, ele pedia esmola todos os dias. E a palavra do Senhor vai dizer que levavam ele dependia até disso. E aí certo dia Pedro e João estavam subindo para ir para o templo na hora da oração. E a palavra do Senhor vai dizer que olharam para ele, olharam para aquele homem, porque às vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo, que Deus não está olhando para nós, mas é necessário que nós passemos por algumas provações, porque Deus prova aquele que Ele ama. E Deus, em um momento, porque era Deus vivo na vida de Pedro e de João, porque aquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor, Cristo está com ele. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se naquele dia havia, aleluia, Jesus, algum impedimento, se havia algum obstáculo, aleluia, mas naquele dia eu sabia que Deus sabia que tinha um encontro com aquele homem. Você imagina, irmãos, a vida toda esperando por uma moeda, e naquele momento ele só queria uma moeda, ele só queria algo, um dinheiro para comprar algo para ele comer, talvez, ou para comprar seu mantimento diário, semanal, porque era o que ele esperava. Ele não esperava nada mais do que isso. Aleluia, glória a Deus. Nós trabalhamos, nós precisamos de algo, a gente tem um propósito de juntar, de receber o nosso salário para comprar. Ele não tinha expectativa de como seria o dia de amanhã, porque ele dependia de uma moeda. Aleluia, glória a Deus. Mas chegou o dia que aquele homem, aleluia, Jesus, não ia mais depender de migalhas, ele não ia mais depender de moeda, de esmola de ninguém, porque naquele dia o Senhor enviou os seus servos, e a unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus estava naqueles homens, e ele teve um encontro com a cura naquele dia, e ele olhou para eles. Aleluia, Jesus olhou para eles, e aqui diz que Pedro e João fitou os olhos nele, e ele pediu, para que desse uma esmola, um bocado. Aleluia, glória a Deus, porque quem pede esmola espera um pão, ou uma moeda, qualquer coisa, mas ele espera. É verdade. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse assim: olha para nós. Visivelmente dava para ver que eles não tinham dinheiro, não tinham nada que pudesse oferecer materialmente, mas ele tinha o mais precioso, aquilo que nós não sabemos viver sem, era a presença de Deus. Aquilo que nós precisamos todos os dias para sobreviver é a presença dele. Aqueles homens tinham a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento, somente que ele esperava uma moeda, mas ele olhou assim, desejando, como alguém que nos pede algo na rua, e muitas vezes nós recolhemos a mão. Eu sei porque eu já recolhi minha mão, até que um dia eu falei: Senhor, me dê condições, porque eu fico às vezes com vergonha quando alguém me pede algo e eu não tenho para dar. E eu pedi a Deus condições, que me desse a oportunidade de sempre que saísse na rua, saísse com dinheiro, ou com um limite no cartão, se alguém me pedisse algo, comprar para comer. Porque, irmãos, só sabe a dor de quem passa por isso, quem já viveu, ou quem vive. É muito fácil para mim, para você passar, alguém pedir, a gente virar o
resposta é deprimente, é humilhador, é uma humilhação terrível, é uma tristeza. Eu vou contar algo rápido aqui, que uma vez, certo dia, eu estava fazendo empada para vender na praia, lá quando a gente foi morar lá no Itararé. E eu fui até certo ponto do Itararé, até metade quase, até quase cheguei na Presidente Wilson, para vender empada. Eu não vendi nenhuma empada. E eu oferecendo a um e a outro. Empadinha? Quer comprar empadinha? Empadinha, falando eu e a Sofia. Sempre levo a Sofia. E eu estava em um momento de, eu posso dizer, depressão. Porque a gente foi morar lá, não conhecia ninguém. Não era igual aqui no morro, que a gente olhava via até o oceano, via os prédios, via o campo ali do Santos. Tinha uma paisagem linda todos os dias quando acordava. E nós fomos morar em um lugar que não tinha nenhuma janela para olhar. Porque se abrisse uma janela que olhasse lá para cima, tinha um ferro velho que era uma barulheira e dava visão para dentro de casa. Todo mundo ia ver nossa casa. Se saía para fora na rua, é rua sem saída, não tem movimentação de pessoas. Então eu estava em um momento de depressão, porque eu estava me sentindo sozinha ali. E eu falei, meu Deus, eu tenho que inventar alguma coisa. E eu inventei de fazer empada para vender. Quando ele chegava do serviço, ficava com a Rebeca, eu ia vender com a Sofia. E eu fui vender, rodei nada, não vendi nada. Aí eu fui voltando com os seus para Santos. Quando eu cheguei na frente de uma padaria chamada Padaria José Miro, perto do emissário, tinha um morador de rua sentado. Ô moça, me dê alguma coisa para comer, eu estou morrendo de fome. Eu sempre vejo esse homem lá, moreno. Me dê alguma coisa para comer. E aí eu falei assim, moço, eu tenho empada, quer uma empada? E ele falou, eu quero. E eu dei empadinha para ele comer. E ele pegou a empada e falou, obrigado, meu Deus. Foi o Senhor que enviou ela aqui, que eu estou morrendo de fome. Imagina, se eu não tivesse nada para dar. E eu falei, moço, que Deus te abençoe. Deus quer tirar você dessa vida, você tem que dar um passo. E ele falou, eu era evangélico, mas a minha família é toda da macumba. E eu saí, eu entrei nessa vida, porque me largaram. Mas Deus te abençoe, agora eu tenho que comer. E ficou na alegria. Mas feliz foi eu, porque eu tinha para dar. Aleluia. E eu voltei, né? Voltei com aquilo no meu coração, uma alegria imensa. E até eu chegar na esquina da divisa, eu vendi todas as espadas. Às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer oferecer algo em troca. A gente não quer se doar, a gente não quer, aleluia, se entregar. A gente não quer fazer, a gente não quer servir. Quando eu dei aquela empada, parece que eu creio, Deus olhou para mim e falou, Ana merece. E eu vendi toda essa empada e cheguei em casa, decorei, coloquei um monte de papel guardanapo assim dentro do pote e falei assim, eu não vendi nada, tá tudo aqui. Ele, sério? Aí eu só quando eu consegui, comecei a rir de alegria. Eu falei, vendi tudo. E contei para ele o que tinha acontecido naquele dia. E eu fiquei com uma alegria tão grande, irmãos, mas eu fiquei mais feliz, porque eu vi uma pessoa que estava clamando e recebeu. Então imagina para esse homem todo dia, me dá uma moeda, me dá uma esmola. E ele só queria receber algo para comer, ou uma moeda para comprar o que comer. Mas naquele dia, eu acredito que Deus olhou do céu e falou, chega, hoje chegou o dia que tu não vai mais pedir migalhas, que tu não vai receber mais esmola, tu vai ter como correr atrás, tu vai ter como trabalhar, tu vai ter como conseguir realizar os teus sonhos. O teu milagre chegou. E Pedro e João olhando para ele falaram, olha para nós, eu não tenho moeda, não tenho cartão de crédito, eu não tenho bis, conjecturando para o dia de hoje, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, 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 Ana, em nome de Jesus. E tomaram pela mão direita e levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram na bacia.
sentavam a pedir esmola na porta formosa e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aleluia! E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João e todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. E diz aqui que quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se pusesse um homicida e matasse ele, o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, e que nós somos testemunha pela fé do seu nome, fez fortalecer a esse homem, e vedes e conheceis a fé que é por ele, e deu a esse, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Oh, aleluia! Ele quem fez o milagre. Esse que vocês entregaram, que foi escarnecido por culpa de vocês, que foram comprados, que se venderam por pouco. Aquele que vocês entregaram, vocês se venderam por pouco, por migalha, por pouco dinheiro, para entregar ele, para gritar lá: solta Barrabás, crucifica Jesus. Esse mesmo que vocês crucificaram foi ele que deu saúde a esse coxo, que levantou ele da humilhação, que tirou ele do pó, que tirou ele de uma vida, aleluia, Jesus, de humilhação. Esse Jesus que vocês rejeitaram foi ele. Não foi por nossa virtude, mas foi ele que fez, foi ele que realizou, foi ele quem curou. E todo o povo viu e contemplou a glória do Senhor naquele dia. E os milagres que os discípulos realizaram foram muitos, porque o Senhor falou: tudo que pedires em meu nome, assim fareis. Nos dias de hoje não se vê mais milagre, porque a nossa fé é pequena. Mas o Senhor falou assim, que tudo que nós pedimos em nome dele se fará, se realizará. Ele falou: eu vou para o Pai, mas o meu Consolador estará convosco. Glória, aleluia, glória a Deus. E primeiro ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim foram cheios do poder de Deus. E essa presença está em nosso meio até os dias de hoje, até o fim da, aleluia, Jesus, dos nossos dias nessa terra, até a trombeta tocar e nós irmos com o Pai. A presença dele permanecerá conosco, e essa presença continuará realizando milagre. Se eu e você crer, se eu e você fazer a vontade de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Só não deixe que os impedimentos te atrapalhem de fazer a vontade de Deus. Não deixe com que suas vontades te impeçam de fazer a vontade de Deus. Não deixe, aleluia, porque a presença de Deus é o bem mais valioso que nós temos. É a presença dele que nos renova, que nos fortalece, que nos põe de pé todos os dias. É a presença dele. É essa presença que faz milagre até os dias de hoje. É essa presença que nos encoraja a lutar todos os dias. Aleluia, glória a Deus. E eu imagino que muita alegria foi para aquela família receber um homem que saiu de casa coxo, mas que voltou andando com os próprios pés. Não chegou em casa mais sendo carregado por fulano e por ciclano, mas ele chegou em casa sobre os próprios pés e falando que foi o Senhor que o curou. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não foi o São Fulano nem o São Ciclano, foi o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Foi o nosso Senhor, aquele, aleluia, Jesus, que está em nosso meio. Então, irmãos, que nós venhamos nos
entregar, nos derramar mais na presença de Deus. Que nós venhamos abrir o nosso coração, aleluia, Jesus, e receber a palavra, aleluia, glória a Deus. E guardar ela em nosso coração, porque os dias maus se aproximam cada dia mais. Nós estamos vivendo uns dias maus, mas uma coisa é certa: Deus guardará o seu povo. Em toda tribulação, Ele guardará o seu povo. Amém. Fique com essa palavra. Eu não quero tomar tempo porque ainda vou servir a ceia. Mas que nós vamos para casa, sair daqui hoje e ir para casa sabendo que nós vamos para casa com o nosso milagre. Nós vamos chegar em casa, aleluia, Jesus, com a convicção de que Deus irá realizar aquilo que nós achamos impossível. O Senhor irá realizar em nossas vidas. Nós saímos de casa, talvez nós deixamos o problema lá, mas Deus irá resolver. Eu creio, porque nós temos o passo de vir adorar Ele, de buscar a presença dEle. E nós viemos aqui, aleluia, buscar conforto, buscar o consolo. E nós vamos sair daqui com a solução, sabendo que Deus é poderoso e fiel, aleluia, Jesus, para realizar aquilo que nós desejamos. Nós chegamos aqui sedentos e vamos sair daqui transportando da presença de Deus. Que eu tomei esse pão e esse cálice hoje, que nós irmos ser livres de tudo aquilo que nos prende dentro de nós mesmos.